Compondo, portanto, a nossa mesa da conferência de encerramento, temos a excelentíssima presença da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, doutora Adelaide Alves Miranda Arantes, do desembargador, diretor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região, doutor Samuel Hugo Lima, e o excelentíssimo presidente do TRT da 15ª Região, desembargador Flávio Alegrete de Campos Cooper, que assume a palavra. Colegas de Congresso, estamos chegando ao final do nosso bem-sucedido evento. Passamos 2 dias de reflexão com professores renomados e ministros do Tribunal Superior do Trabalho, que, segundo o nosso desembargador Samuel, bateram um bolão. Tivemos momentos emocionantes com a homenagem ao ministro Susequinde e também ao professor Amaury Mascaro do Nascimento, e até nos emocionamos com aquele grupo do trabalho Justiça e Cidadania, aquele grupo maduro do ensino fundamental, que fez aquelas 3 paródias, e no meu próximo banho eu vou cantar assim: que direitos Maria tem, que direitos José tem, só vai a justiça quem tem. Mas eu gostaria que nós aplaudíssemos a nossa comissão organizadora. A comissão organizadora, presidida pelo desembargador Samuel Hugo Lima, que é o presidente da comissão e também nosso diretor da Escola Judicial, desembargador Renato Burato, desembargador Lorival Ferreira dos Santos, desembargador Edmundo Fraga Lopes, desembargadora Tereza Aparecida Asta Geminiani, que é vice-diretora da escola, desembargador Manuel Carlos Toledo Filho, desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockman, e o juiz Firmino Alves Lima, juíza Alzenia Aparecida de Oliveira Furlan e juíza Patrícia Maeda. Por favor, uma salva de palmas para essa comissão. E também gostaria de chamar as nossas ketchups para que elas também recebam o nosso aplauso, que são Adriana, Elizabeth, Yara, Cecília, Elza, Ana Cláudia, Nilce. Que são a tropa operacional do Congresso. Muito obrigado. E o Roberto Babini, então, que é o nosso mestre de cerimônias. Então, com isso, eu passo a palavra final para o desembargador Samuel Hugo Lima e depois para a nossa conferência de encerramento da ministra Adelaide, com tema atualíssimo, ministra que é amiga do nosso tribunal, vem com tanto gosto, com tanto carinho pela nossa jurisdição, e o mesmo nós sentimos por Vossa Excelência também. Boa tarde. Após 2 dias memoráveis, chegamos à nossa conferência de encerramento. E o ponto principal desse nosso congresso foi examinar os 70 anos da CLT. E a comissão discutiu qual seria o tema final. E acabamos chegando à conclusão que o tema mais interessante seria o trabalho doméstico. E por que trabalho doméstico? Porque antes da CLT nós tínhamos o trabalho escravo doméstico. Depois veio a CLT no artigo 7º, prevendo que a CLT não se aplicava aos domésticos. Cerca de 30 anos depois veio a Lei 5.159, aumentando esses direitos. Depois, a Constituição de 88 aumentou ainda mais. E, recentemente, nós tivemos a PEC 72, de 2013, que quase equiparou os direitos. E aí vem a discussão muito grande. Será que esse aumento de direitos vai acabar com a profissão doméstica ou vai
tratar com melhor dignidade? Ou será que ainda é pouco e precisa um pouco mais? São questões complicadas que vêm muito a calhar nessa última conferência. E ninguém melhor para trazer essa conferência senão a nossa conferencista, que é bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Goiás, pós-graduação também na Universidade Federal de Goiás, exerceu a advocacia trabalhista por aproximadamente 30 anos, presidiu o Instituto Goiano de Direito do Trabalho, foi conselheira da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas e tomou posse como ministra do TST em março de 2011, integrando inclusive a primeira SDC. A ministra Adelaide, apesar de ser uma das mais novas no TST, ela já angariou muito respeito e carinho, não só pelos colegas no TST, mas por todo o seu trabalho. Então, com a palavra, a nossa conferencista, ministra Adelaide Alves Miranda Arantes, que vai falar sobre os novos direitos do trabalho doméstico. Boa tarde. Cumprimento a mesa, o doutor Samuel Hugo Lima, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargador Flávio Cooper, em nome de quem eu cumprimento a todos os desembargadores, juízes do trabalho e servidores da 15ª Região. Cumprimento os meus colegas ministros que participaram desse evento, embora não estejam aqui nesse lugar, tiveram que retornar, a ministra Maria Cristina Peduzzi, ministra Cátia Magalhães Arruda, ministro Maurício Godinho, José Roberto Freire Pimenta e Augusto César de Carvalho, meus colegas muito queridos. Cumprimento a todos os participantes desse 13º Congresso Nacional de Direito e Processo do Trabalho, advogados, desembargadores, juízes, estudantes, servidores, prestando também uma homenagem a todos os participantes, e eu faço essa homenagem em nome de todas as mulheres presentes nesse auditório. Agradeço ao presidente Flávio Cooper e ao diretor da Escola Judicial, doutor Samuel, pelo convite que me foi formulado. Quando eles foram ao meu gabinete levar o convite, pelo carinho que eu tenho com Campinas, com todos vocês, eu disse, eu não tenho como recusar. A forma que eu tenho é encontrar uma vaga na agenda para comparecer. E eu agradeço muito e me sinto muito honrada em ter sido incluída como participante desse evento. E gostaria de registrar aqui a importância e a oportunidade desse 13º Congresso, né, e a atualidade dos temas. Eu parabenizo o TRT de Campinas, a Escola Judicial, os organizadores, pela importância dos temas aqui abordados. E o acerto e a justiça nas homenagens feitas a Arnaldo Lopes Susequinde e a Mauri Mascaro Nascimento. E principalmente nesse ano de 2013, que comemoramos os 70 anos da consolidação das leis do trabalho, e justamente dois ícones, né, do mundo do trabalho no Brasil foram os homenageados. Considero também muito importante. Minha homenagem à comissão organizadora, composta dos 10 eficientes membros aqui já nominados pelo presidente Cooper, entre desembargador e juiz do trabalho, ao realizador do Congresso, que é o TRT da 15ª Região, a Matra 15, pelo apoio institucional, a Escola Judicial da 15ª Região, a organização, a Coordenadoria de Comunicação Social, do TRT da 15ª, com toda a equipe de trabalhadoras que já foram de forma muito justa homenageadas, né? Só a minha secretária deve ter ligado para a Adriana assim, umas 15 vezes, né? Imagina como não é complexa a organização de um evento dessa envergadura.
Presto também a minha homenagem aos patrocinadores, à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, aos colaboradores e apoio que estão relacionados aí no folheto que foi entregue a vocês na pasta. E na conferência de encerramento é importante fazer que sejam feitos esses registros, né? Embora tome um pouco de tempo. E prometendo já ingressar no tema dos novos direitos dos trabalhadores domésticos, eu peço aos senhores um pouco de paciência para fazer ainda 2 registros. O primeiro deles é que o ano de 2013 é um ano muito importante, porque, além de comemorarmos os 70 anos da CLT, tivemos a promulgação da emenda 72, que é a emenda constitucional que confere igualdade aos trabalhadores domésticos. É uma igualdade ainda desigual, mas é um avanço muito grande e só temos que comemorar, só temos o que comemorar. E a aprovação ontem, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, da PEC do trabalho escravo. Ela tem um texto bem importante, que os senhores tiverem oportunidade de ter acesso, é a PEC 57A, de 1999, ela foi aprovada ontem na CCJ do Senado. Eu tenho a honra de registrar também que o meu marido, ex-deputado federal constituinte, Aldo Arantes, foi um dos primeiros a apresentar um texto na Câmara nesse mesmo sentido, mas é que depois terminou o mandato dele e a bandeira foi assumida por outros parlamentares. E o segundo registro é que eu sou relatora na 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, que integro, de processo originário do TRT da 15ª Região, em que trabalhadores de Paulínia, da Shell e da BASF, demandam as empresas por contaminação e graves consequências de saúde decorrente do ambiente de trabalho. Ontem, no final do dia, eu recebi em protocolo no gabinete uma petição do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas, aqui de Paulínia, dando notícia de que o acordo que foi firmado no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, beneficiando 1.058 trabalhadores da região de Paulínia, está 94% cumprido. A minha incumbência agora não é muito fácil, né? Fazer uma palestra de encerramento de um evento dessa envergadura, depois da palestra da ministra Cátia Arruda, né? Nós vamos, eu fiz um resumo para passar para os senhores a respeito da emenda 72, e não dá para falar sobre a emenda 72 sem fazer um certo resgate e sem nos posicionarmos a respeito do trabalho doméstico no Brasil e no mundo. E, ao final, eu coloco uma bibliografia, que é onde os senhores encontrarão subsídios para aprofundar mais nos estudos. Tem uma cartilha do Ministério do Trabalho, para quem interessar em relação a dúvidas do cotidiano, dúvidas práticas. Essa cartilha do Ministério do Trabalho ela está sempre atualizada, eu coloquei, inclusive, o site onde os senhores poderão localizá-la. E procurei uma bibliografia até relativamente extensa, para propiciar os senhores aprofundarem. E esses slides eu vou deixar em cópia com a organização do evento, caso haja possibilidade ou interesse de transmitir para os senhores também. Tá? E eu inicio com um panorama geral do trabalho doméstico, com dados oriundos de um relatório da Organização Internacional do Trabalho, publicado em janeiro de 2013. Segundo a OIT, são 52.600.000 trabalhadores domésticos no mundo. Para quem tem dúvidas a respeito do crescimento ou não do implemento do trabalho doméstico, entre 1990 e 2010, houve um incremento de mais de 19 milhões de trabalhadores domésticos. Na América Latina e no Caribe, são 19.600.000 trabalhadores.
Nos países desenvolvidos, que nós sabemos que o número é bem inferior, são 3.600.000. Desses trabalhadores, 7,5% do emprego assalariado das mulheres do mundo. Ásia, Pacífico, América Latina e Caribe. O Brasil emprega o maior número de domésticos dentre os 17 países pesquisados pela OIT. Mais uma razão para se avançar no que se refere aos direitos dos trabalhadores domésticos. E tem um recorte de raça e de gênero no trabalho doméstico. No mundo, 83% são mulheres e mais de 60% dessas trabalhadoras são negras. E no Brasil, 92% são mulheres e mais de 60% negras. E 10% dos trabalhadores domésticos estão acobertados pela legislação do trabalho nacional. Apenas 10%. 45% não usufrui de descanso semanal ou férias anuais e mais de 33% não estão acobertados pela proteção à maternidade, se refere às mulheres. E mais de 50% trabalha acima de 48 horas semanais. Vejam, os senhores, a importância de uma legislação com a limitação da jornada do trabalho doméstico. Coloquei aqui também algumas informações a respeito do trabalho infantil doméstico, pela sua importância. 10.500.000 crianças no mundo estão nessa situação de trabalho doméstico, de exploração de trabalho infantil doméstico. 3/4 desse número são de meninas. 6.500.000 trabalhadores domésticos infantil têm entre 5 e 14 anos. E o Brasil possui em torno de 250.000 trabalhadores infantis domésticos, o que já foi dito aqui hoje. E, com relação ao trabalho infantil doméstico, o marco legislativo inicial é o decreto 6.482, da proibição do trabalho infantil doméstico. E tem também as convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho. Para falar de trabalho doméstico, nós precisamos também situar em relação ao marco legal. Aí eu estou falando do Brasil. E, como o tempo não permite alongar muito, eu delimitei o marco a partir da consolidação das leis do trabalho, que é a partir de 1º de maio de 1943. O que aconteceu naquele momento histórico tão relevante para o Brasil? Os trabalhadores domésticos foram excluídos do âmbito da CLT, no artigo 7º, a linha A. 30 anos depois, veio a Lei 5.859, conferindo alguns direitos, direitos básicos, salário mínimo, registro, anotação da carteira de trabalho, integração à Previdência Social, e basicamente isso. Veio depois o regulamento, o Vale Transporte em 87, a Constituição Federal Cidadã de 1988, que nós tanto elogiamos, né, não vamos deixar de elogiar por isso, mas é preciso registrar que, coincidência ou não, no mesmo artigo 7º, exclui os trabalhadores domésticos. Porque, ao colocar no enunciado, aplica-se aos trabalhadores urbanos e rurais, e não incluir os domésticos, foi uma exclusão. E incluiu alguns direitos, um elenco de alguns direitos no parágrafo único. Isso, só para os senhores terem uma ideia, isso fez com que, durante mais de 15 anos, a Justiça do Trabalho no Brasil, todas as regiões, as 24 regiões, enfrentou a discussão sobre a garantia de emprego da mulher da gestante doméstica. E aí as decisões foram as mais diferenciadas, e com prevalência, numa média de todas as regiões, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho, com prevalência para não conceder a garantia de emprego para a gestante doméstica. Em 2006, veio uma lei afirmando que a gestante doméstica tem direito, né, à garantia de emprego decorrente da maternidade.
Eu faço aqui um elenco dos direitos conferidos pela Constituição Federal, não vou falar sobre cada um deles, fica de subsídio para os senhores. Em 2001, veio a Lei 10.208, conferindo de forma facultativa Fundo de Garantia e Seguro-Desemprego. Eu costumo dizer que eu não conheço no mundo, não tenho conhecimento da existência no mundo de uma legislação de cumprimento facultativo. E digo que, imagina se a lei do imposto de renda fosse facultativa, né? E essa lei facultativa ainda está em vigor, porque a promulgação da emenda, com a promulgação da emenda 72, em razão das peculiaridades do trabalho doméstico, que ainda vou falar um pouco sobre isso, direitos que são regulamentados através da consolidação das leis do trabalho e através de legislação posterior também, não foi estendida a aplicação pelo legislador em razão das particularidades do trabalho doméstico. E está sendo regulamentada através de projeto de lei do Senado, PLS 224, de 2013, em tramitação no Senado Federal, já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. E algumas vezes as pessoas me abordam e dizem, olha, mas essa lei foi muito apressada, essa emenda foi muito apressada, veio assim de repente, né? Não foi de repente. A legislação, o nosso legislador, ele tardou muito em normatizar o trabalho doméstico, principalmente considerando a importância da limitação da jornada. Eu tenho um livro que eu publiquei, a primeira edição em 1992, Trabalho Doméstico, Direitos e Deveres, e desde a primeira edição eu analiso essa questão da jornada sob a seguinte ótica. Nós temos norma da Organização Internacional do Trabalho, que data de 1919, em relação à jornada, limitando a jornada máxima de 8 horas por dia e 48 horas semanais. Não haveria de ser o trabalhador doméstico a única exceção, né, a ser permitido trabalhar acima desse limite. Mas a interpretação que prevaleceu não foi essa. E temos dados que comprovam que o trabalhador doméstico trabalha, em média, 58 horas por semana. E antecedeu a aprovação da emenda 72, promulgada no dia 2 de abril, a Convenção número 189 e a Recomendação 201 da Organização Internacional do Trabalho, que é trabalho decente para os trabalhadores domésticos, no âmbito de 183 países do mundo. Essa convenção, no Tribunal Superior do Trabalho, eu tive a honra de integrar a delegação do Tribunal Superior do Trabalho, que participou da discussão e da aprovação da Convenção 189, em junho de 2011, em Genebra, na 100ª Conferência da Organização Internacional do Trabalho. Ela traz o conceito de trabalhador doméstico, a idade mínima para o trabalho infantil doméstico, da Convenção 182, jornada de trabalho, medidas de saúde e segurança, a vigência a partir de 2013 e sobre o processo de ratificação, eu já abordei rapidamente. É um processo que ele está inicial ainda, o processo certamente está ainda na Casa Civil, é um processo inicial da tramitação para ratificar a Convenção 189. Mas a Convenção 189, ela teve um papel importante, porque ela serviu de alavanca, né, para a aprovação da emenda 72. Né. Não foi ratificada pelo Brasil ainda, mas serviu de alerta para os nossos parlamentares, e dali as trabalhadoras domésticas do Brasil organizadas também participaram da conferência, e isso, com certeza, contribuiu para a aprovação da emenda 72. No que se refere à emenda 72,
eu diria que é uma igualdade ainda desigual. Porque a igualdade plena, embora o enunciado, se vocês forem observar o enunciado da emenda, ele diz a igualdade, né? A igualdade dos trabalhadores domésticos aos trabalhadores urbanos e rurais. Mas a igualdade plena, ela só viria com a revogação da linha A do artigo 7º da CLT e com a inclusão dos domésticos no caput do artigo 7º da Constituição Federal. E aí muitas pessoas me perguntam, às vezes, quando em entrevistas, mas a senhora não defende que a igualdade seja plena? Eu digo, defendo. Eu sempre defendi que a igualdade deve ser plena. Mas conquistas de direitos, conquistas sociais, é um processo, né? E o que nós conseguimos no Brasil atingir foi essa igualdade ainda desigual. Então, vamos comemorar, vamos efetivar. Eu sempre conclamo o mundo do trabalho, o mundo jurídico, a sociedade, a mídia, nós como cidadãos, para fazermos a nossa parte para que realmente sejam consolidados os direitos conquistados pelos trabalhadores domésticos, porque é muito importante. Agora, é importante também não perder a perspectiva de que a igualdade plena ainda não veio, mas é um processo bastante importante para se comemorar. Determinados segmentos da sociedade fizeram um enorme movimento, né, contrário à aprovação dos direitos, sob o argumento de que ia acabar com o emprego de domésticos, que os domésticos iam ficar todos desempregados. Nós temos recentemente uma pesquisa do IBOP feita em São Paulo, com um universo de mais de 2.000 pessoas, em que 81% dos empregadores domésticos estão satisfeitos com a implementação dos novos direitos. Eu creio que, num primeiro momento, pode até ter algum levantamento no sentido de que no Brasil teria ocorrido em torno de 10.000 pessoas desempregadas após a promulgação da PEC, da promulgação da emenda 72, mas isso eu creio que é nesse processo de acomodação, porque algumas demissões de pessoas que às vezes nos procuram para falar sobre isso, a pessoa diz, eu despedi a minha empregada porque agora eu não consigo pagar horas extras. Ah, mas ela trabalha em que horário? Não, ela inicia às 8 e trabalha até 16 e não trabalha sábado, quer dizer, não trabalha acima de 44 horas, mas às vezes a falta de informação, aquele receio de que possa vir cobrar horas extras na Justiça do Trabalho através de uma ação trabalhista, né? Então, nesse momento, provoca realmente um certo rebuliço, mas eu creio que isso vai se acomodar, porque está também no momento eu não digo de pleno emprego, mas de quase pleno emprego, e existe a tendência também dos empregados domésticos mais qualificados trabalharem em outros setores da economia, que não seja o trabalho doméstico. A emenda 72 não transforma o doméstico em seletista, é uma outra questão que está colocada, não com muita força, mas está colocada, se a emenda teria revogado a linha A do artigo 7º da CLT. Eu considero que não revogou, né, porque o que se aplica ao doméstico são apenas aqueles pontos elencados na emenda, né, o que foi considerado autoaplicável, que é a hipótese da jornada de trabalho, como consequência as horas extras, as normas em matérias de segurança e higiene do trabalho, férias, dos direitos dos trabalhadores domésticos, aplica-se à CLT, mas ele não foi transformado em seletista. Os direitos incluídos na emenda não retroagem, é uma outra preocupação, às vezes por falta de informação, as pessoas perguntam, mas vai aumentar muito o volume de reclamações na Justiça do Trabalho? Eu digo que estou apostando no diálogo, porque uma das características do trabalho doméstico é o diálogo, né? Trabalhador e empregado doméstico, em regra, tem um bom relacionamento, e não tem outra forma
se não tiver bom relacionamento, porque são elas que ficam com os nossos filhos, com os nossos netos, que cuidam do nosso patrimônio, ela fica muito mais na casa da gente do que a gente mesmo, né? E esse diálogo vai ajudar muito, vai auxiliar muito para evitar o passivo trabalhista. Outra preocupação era o fundo de garantia, a multa do fundo de garantia, que na proposta de emenda existe a proposta de reduzir a contribuição do empregador para o INSS e acrescentar 3,2 que será depositado no fundo para cobrir a multa de 40%. E esse recurso, quando da despedida por pedido de demissão ou na despedida por justa causa, esse recurso seria devolvido para o empregador que fez o recolhimento. E os demais direitos, eles fazem parte do projeto de regulamentação. E uma pergunta também que constantemente é feita, bom, mas se todos aqueles direitos são regulamentados na CLT, por que ainda necessita regulamentação para o trabalhador doméstico? Em razão das peculiaridades, né? Porque o trabalho doméstico, no seu próprio conceito, ele é prestado por uma pessoa física a outra pessoa física, sem fins lucrativos, e em razão da confiança que existe, a forma do relacionamento, todo um elenco de particularidades que o legislador considerou que não era possível transpor o direito regulamentado na consolidação das leis do trabalho, própria para o setor econômico, para os trabalhadores domésticos, sem atentar para essas peculiaridades. Então, essa foi a razão pela qual nem todos os direitos relacionados na emenda 72 foram considerados autoaplicáveis. Eu enumero para os senhores aí os direitos, todos os direitos que foram incluídos na emenda 72. Para servir de subsídios para os senhores, tá? Não vou falar sobre cada um deles. E quero fazer também uma rápida abordagem sobre a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho em matéria de trabalho doméstico. As reclamações trabalhistas mais comuns relacionadas à proteção do emprego da gestante, que ocorreu mais frequentemente entre 1998 a 2006, anterior à lei. Vínculo de emprego, né, presidente? A maioria das reclamações tem uma pesquisa feita no TRT de São Paulo, que praticamente é nesse sentido a ordem dos temas. Vínculo de emprego aparece praticamente em primeiro lugar, porque é aquela discussão, né? Trabalha 2 dias, é diarista, trabalha 3, é diarista. Eu tenho voto na 7ª turma, de poucos casos que nós temos, porque também não são muitas as ações de trabalho doméstico, porque são mais questões de fato, não são muitas que são apreciadas no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Mas eu comungo do entendimento que o que define o vínculo de emprego são os pressupostos do artigo 3º da CLT, e não o fato do número de dias trabalhados. Ela pode trabalhar 2 dias como empregada doméstica, e pode trabalhar 4 dias como diarista. Aí depende da necessidade da casa. A diarista é aquela que tem status de empregadora, você contrata, ela pode, num dia da semana, ela ir, no outro dia ela pode encaminhar uma pessoa da equipe, né, informalmente ali, acontece dela formar uma equipe, uma, 2, trabalhar, executar o trabalho junto com ela. Você diz, eu preciso de uma diarista terça-feira. Ela diz, eu não posso, eu já tenho trabalho, eu só posso no sábado. Aí você precisa se adequar, porque a diarista só pode trabalhar no sábado, né? Quer dizer, a gente percebe aí uma autonomia no trabalho da diarista, é diferente da empregada. E eu posso precisar de uma empregada doméstica para trabalhar uma vez por semana. Então, por isso é que, no meu entendimento, o que define o vínculo de emprego são os pressupostos.
do artigo 3º da CLT, né, que é subordinação, salário, horário, pessoalidade, né, e assim por diante. Mas no projeto de regulamentação está lá a proposta de que até 2 dias por semana é diarista. Então, prevaleceu a tese contrária à minha, né? E se for aprovado, assim será. Até 2 dias na semana não caracteriza vínculo. A partir de 2 dias é que caracterizaria o vínculo de emprego. Não creio que vá aumentar muito o número de reclamações trabalhistas. É provável que em um número moderado, sim, porque essa exposição grande na mídia acaba trazendo junto uma gama enorme de informações, né? E aí o empregado doméstico fica mais inteirado sobre os seus direitos, e com isso pode acontecer um aumento que pode não ser muito significativo das ações trabalhistas. E no projeto de regulamentação do trabalho doméstico, que é o PLS 224/2013, que eu já falei para os senhores, eu elenquei aqui os principais pontos das propostas. Adicional noturno de 20%, contribuição patronal ao INSS de 8%, seguro-desemprego em 3 parcelas, contribuição patronal ao FGTS de 11,2%, fundo de demissão 3,2% do salário, remuneração das horas extras por dia admitida a compensação, as férias podendo ser divididas em até 2 períodos, desde que não seja concedido em período mínimo a 14 dias, licença maternidade, intervalo de 1 hora para refeição, admitida a redução para 30 minutos. Isso é uma reivindicação das próprias empregadas, né? A minha empregada mesmo, mas o que eu vou fazer em 1 hora, assim, parada, né? E várias pessoas têm me dito a mesma coisa. E será permitida, se aprovada, a redução para 30 minutos. Proibido o trabalho a menor de 18 anos, e em razão dessa discussão do trabalho menor de 18 anos, é que eu incluí aqui na minha fala um tópico sobre o trabalho infantil doméstico. É uma situação bastante séria e realmente não se pode admitir o trabalho antes de 18 anos. O salário família, a caracterização da relação de emprego, que é esse ponto também que eu já abordei para os senhores. O Tribunal Superior do Trabalho foi convidado a contribuir com a regulamentação. Nós apresentamos algumas propostas. Uma das propostas que eu fiz é no sentido de que a redação da lei que regulamenta tenha uma redação bastante acessível para a interpretação dos agentes, quer dizer, tanto do empregador quanto da empregada, porque uma reclamação muito frequente é que, a partir de agora, além do ônus do Fundo de Garantia Obrigatório e alguns outros ônus que traz a lei, que não são grandes, mas são ônus, que a empregadora ou o empregador terá que contratar um contador ou um assessor jurídico, né? Então, considerando que as partes não podem ser apenadas com essa obrigação, uma das sugestões que nós apresentamos é que a redação da lei, que a lei tenha uma redação bastante acessível para quem ela é destinada, né? E as entidades sindicais de trabalhadores domésticos estão criticando, em parte, o projeto de regulamentação, porque no projeto se extingue o imposto sindical obrigatório, não traz penalidade por descumprimento de lei, permite o desconto do aviso prévio descumprido. Tem uma das sugestões também que eu passei através do Tribunal Superior do Trabalho para o senador Jucá, está relacionada a uma proposta que tem no projeto, de que a empregada, comprovando que conseguiu um novo emprego, ela não precisa nem cumprir, nem pagar o aviso. Né? E eu acrescentei a sugestão de comprovar, né? Comprovadamente, tendo comprovadamente conseguido o novo emprego, apenas para não ficar apenas a palavra, e aí a gente fica sem a empregada, porque o aviso prévio, ele
ele tem o objetivo, quando a empregada é despedida, ele tem o objetivo de propiciar que ela procure um novo emprego, né? Mas quando ela pede para se desligar, nós, como beneficiários do seu serviço, também precisamos de tempo para procurar uma substituta para o seu lugar, né? E eu trago aqui a bibliografia, que eu já disse para os senhores. Agradeço muito a oportunidade de falar nesse evento tão importante, para esse auditório tão seleto, tão atento. Deixo os meus contatos do gabinete. Eu sempre que tenho a oportunidade de falar em eventos, eu digo que o meu gabinete está sempre de portas abertas e não é demagogia, tá? Eu me coloco ali no Tribunal Superior do Trabalho. Eu assumi uma vaga que é uma vaga destinada à representação da advocacia. Tomei posse há 2 anos. Dirijo um gabinete com 14 mil processos. Eu assumi em 1º de março de 2011 um acervo de 12 mil processos. Nesses 2 anos, eu julguei em torno de 13 mil e tenho o gabinete com 14 mil. Então, eu estou procurando a fórmula, né, de conseguir maior celeridade, porque o jurisdicionado ele tem esse direito, né, mas hoje a gente tem uma situação, né, presidente, que é um desafio para nós, né? E agradeço muito a todos vocês. Um abraço grande. Como eu disse, o nosso congresso foi encerrado com chave de ouro. Antes de passar a palavra para o nosso mestre de cerimônia, eu queria fazer alguns agradecimentos finais. Além das pessoas nominadas pelo presidente Cooper, das quais eu destaco o Roberto, que foi o grande líder, na terça-feira foi realizado aqui nesse local um sorteio de 150 casas populares. Na quarta-feira de manhã, quando eu cheguei para ver como é que estavam os serviços, eu quase tive um ataque cardíaco. Aqui a sujeira é imensa lá fora, mas a equipe trabalhou muito bem. E queria agradecer também ao pessoal da multimídia, ao pessoal do Pedro, o pessoal de jornalismo, o pessoal da Ana, os motoristas, seguranças, garçons, bombeiros, o pessoal da secretaria e especialmente a vocês, congressistas. Esse congresso só existe em função de vocês. Aliás, graças à avaliação de vocês, nós voltamos para esse local ouvindo os pedidos de vocês. Então, com grande alegria, até o 14º Congresso de Trabalho Processual. Com a palavra...